Talvez eu pudesse dizer aqui nesta tarde, como ele disse que há um tempo atrás o pastor Costa parece que adivinhava as intenções do meu coração. Hoje quase que pregou o que eu tinha para pregar. Não é nos mesmos versículos, mas é a mensagem ou o tema é parecido. Que não tem um tema, tem um texto. Tem um texto para falar da Bíblia. Então vamos lá ver se os irmãos são capazes de perceber o que eu estou a dizer. Vamos ler em Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 6 e versículo 9 a 11. Capítulo 6, versículo 9 a 11. Entretanto, os que encontrarem ficam de pé. Não dá para pôr o texto todo, não? Não cabe. Ok. Então vamos ler o que diz aqui. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados pelo nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Então, se não é quase a mesma coisa, completa-se o que o pastor Costa leu aqui, não é? E falou das 3 fases da vida, e aqui, pelo menos 2 estão bem definidas. Só que aqui está mais pormenorizado o que pode, ou que foram alguns deles lá em Corinto. Antes de sentar, cumprimente o seu irmão que está ao seu lado, com um sorriso, glória a Deus. Mas cumprimente mesmo. Aquelas visitas que estão ali, cumprimente também. E o irmão que não tem ninguém assim ao pé, chega-se um bocadinho ao lado e dê um cumprimento, um sorriso, que é tão bom. Graças a Deus. Às vezes nós estamos no meio de uma multidão, mas estamos sós, solitários. E aqui nós não queremos estar no meio da multidão e sentir-nos solitários. Nós queremos sentir acompanhados, que estamos juntos, que estamos unidos aqui, que temos alguém que está olhando para nós, que partilha conosco. Graças a Deus. Eu, enquanto estava falando para ali, estava incentivando, mas vou cumprimentar também aqui, para saberem que nós estamos aqui também, e também olhamos para o lado e nos cumprimentamos. Amém? Deus abençoe. Podem assentar-se. Glória a Deus, glória a Deus. Pronto, é uma sequência do que já foi dito. Lembrai-vos, foi o que foi aqui lido, do que vocês eram. Lembrai-vos que eram gentios, levados aos ídolos mudos, etc, etc, e que estavam sem Cristo, sem esperança, sem Deus no mundo, e que, portanto, alheios aos concertos que Deus fez com o seu povo, mas vocês que estavam longe, já pelo sangue de Cristo chegaram perto. É o texto com mais coisas que depois foram lidas. E aqui está dizendo, noutro local, noutra igreja, o que também eles tinham sido. Também o que tinham sido. Só que, vejam bem, estão aqui algumas coisas que são um bocado graves, um bocado bastante acentuadas. Algumas coisas é quase partilhado por toda a gente. Mas há outras coisas que nem todos fizeram isso. Por isso,
Paulo tem o cuidado de dizer, que é o que alguns têm sido. Ele não escreveu, podia, e às vezes podemos passar por cima e podemos tirar o todo pela parte. O todo pela parte. Se nós lermos assim, e é o que tem sido, não é? Se deixarmos alguns para trás, não é verdade? Se não lermos o alguns. Mas o alguns está aqui para querer dizer que nem todos tinham sido estas coisas. Amém. Contudo, não quer dizer que não fossem pecadores. Não quer dizer que não estivessem perdidos. Não quer dizer que eles não precisassem de Cristo para serem salvos. Não quer dizer nada disso. Quer dizer que todos precisaram se arrepender, se converter ao Senhor Jesus Cristo e colocar a sua fé nele, no carpinteiro, não é? Que depois se tornou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Levou o pecado sobre si e tira das nossas vidas. Ele só pode tirar o pecado das nossas vidas. Então, vemos aqui algumas coisas pormenorizadas que não são estranhas à sociedade e ao mundo onde nós vivemos agora. Estas coisas não são estranhas aqui. Digam-me lá o que é que pode estar aqui naquele tempo que não esteja cá hoje, na nossa sociedade. Devassos. Pessoas que vivem uma vida devassa moralmente falando, não é? Metidos numa imoralidade sexual e vivendo essa devassidão de vida. Não está cá, isso não existe na sociedade onde nós vivemos. Isso não existe só para alguns, mas para a grande maioria existe. Nos confrontamos com isso. Idolatria não existe. Existe também. Existe também. Adultério ou adúlteros, porque para haver adúlteros tem que haver adultério. É? Adultério é uma prática de infidelidade conjugal. Infidelidade conjugal. Então isso não existe na nossa sociedade. Toda a gente tem só a sua mulher, o homem, e a mulher tem só o seu marido. Então estamos numa sociedade que isso não existe. Ou estou errado? Estão calados. Daqui a pouco calmo, logo a seguir. Se os irmãos não estão a responder, porque não estão a ouvir ou não estão a corresponder. Estou a dizer coisas erradas, talvez. Mas não, acho que não. Não estou assim tão alienado mental que estou a dizer coisas erradas. Então, e depois nós temos aqui os adultos, depois temos os efeminados. Também não existe, não é? Também estas coisas não existem. Sodomitas é uma outra coisa. Está ligado, mas não é bem efeminado. Lembram-se o que é que aconteceu em Sodoma? Quando chegaram lá os dois varões, com um aspecto belo, com um porte físico realmente exemplar. O que é que aconteceu? Foram convidados por Ló para serem hóspedes na sua casa, se alojarem lá e passarem a noite. Sabe o que é que aconteceu naquela cidade? Sabemos o relato, que os varões daquela cidade cercaram a casa de Ló e insistiram com ele que queriam abusar daqueles homens. E isso veio a dar o nome de sodomia. Sodomia. Então, significa não é a mesma coisa que ser efeminado. Não é a mesma coisa. É gostar de homens. Então, não é a mesma coisa. Será que eu disse alguma asneira? Ser efeminado é uma coisa. E ser ativo para homens é outra coisa. Não é ser efeminado. Efeminado é quem é passivo. Mesmo assim, continua a rir. Não tem graça nenhuma. Por acaso, isto não tem graça nenhuma até. Não tem graça nenhuma. Mas para haver um ativo tem que haver um passivo. Sempre. E então essa é a diferença que eu vejo aqui. Quem é passivo é efeminado. Quem é ativo é sodomita. Depois diz nem ladrões. Nem ladrões.
e fala de ladrões. Também será coisa que desconhecemos na nossa sociedade? Também. Portanto, podemos ver aqui um quadro interessante. Porque às vezes pensamos que estas coisas só acontecem no nosso tempo. Mas assim que o pecado entrou no mundo, o homem foi impulsionado e ficou desenfreado e ficou vulnerável a ser influenciado para esta atividade deste género que está aqui descrito. E isto foi escrito há quase 2000 anos atrás. Na sociedade de então existiam estas coisas. Então, vejam bem, hoje não é uma novidade. O que pode é estar mais desenvolvido ainda, mais desenvolvido, mais ativo. E isso é também preocupação. Quanto mais ativo está, mais prática das coisas existem, então a sociedade está mais corrompida, está mais envolvida, está mais ativa nessas coisas. E nós, como crentes, estamos confrontados com um quadro de sociedade que temos que andar e que temos que ser crentes no meio de uma sociedade assim. Amém? Temos que ser crentes. E ser o que diz no versículo seguinte. Depois nós temos aqui os ladrões avarentos. Avarento é uma pessoa que... O avarento e o egoísta são muito aproximados. A avareza e o egoísmo é uma coisa muito semelhante. Um ego é para satisfazer o seu ego, egoísta. O avarento é porque ter coisas para si, não é verdade? Dinheiro, coisas, possuir, tudo para si. Só pensa em si, em ter coisas. Então isso é um avarento. A avareza é uma espécie de idolatria. Quando nós pensamos em idolatria religiosa, nós pensamos em ídolos de adoração e para devoção, e que as pessoas acreditam que se clamarem aquele santo, aquela figura que foi colocada, que tem um nome, que vão ser ajudados e adoram, levam para casa como objetos de culto. Isso é a idolatria religiosa. Mas há a idolatria secular, que é a pessoa deixar-se prender e criar deuses que, sendo coisas materiais, acabam por dominar a vida da pessoa e tomar o lugar de Deus também. Como os ídolos religiosos tomam o lugar do Deus verdadeiro, também os ídolos materiais acabam tomando o lugar do Deus verdadeiro. Em Efésios diz que a avareza é idolatria. Diz que a avareza é idolatria. Então significa que tornou-se o Deus a quem servem e que vivem para isso, a avareza. Então, vemos que é outro pecado da sociedade e do ser humano. Depois temos aqui os bêbados, que é outra prática. O nosso país é bem abundante. Ontem estava ouvindo uma coisa que uma esposa de alguém que tinha o esposo era alcoólatra, então ela dizia assim: o vinho nunca mais se acaba, para ver se o meu marido deixa de beber. E o marido então dizia assim: eu faço a minha parte, mas ninguém me ajuda para acabar com o vinho. Eu fazia a parte dele, a ver se acabava com o vinho. Bebia, era um alcoólatra. E no nosso país há muita pessoa assim, está a ver se acaba com o vinho. Mas como nós temos uma grande produção de vinho, não é verdade? Em todo o nosso país, não conseguem acabar com ele. Por isso há muita gente, e nós temos uma percentagem muito elevada de consumo de álcool, de bebida alcoólica no nosso país. E por isso temos um problema de alcoolismo também, um problema de pessoas que bebem a mais no nosso país. É bom, não tem nenhum problema beber um pouco. Mas eu digo, beba mesmo um pouco, não beba muito. Não é verdade? É porque alguns, como a restrição não é beber nada, depois não têm controle e bebem demais. E depois já andam um bocadinho alegres a mais por causa da bebida.
às vezes, numa certa circunstância, beber um pouquinho mais, dentro de uma certa circunstância, tolera-se, ou é tolerável, mas todos os dias, não. Fazer disso um modo de vida, não, porque isso é que é os bêbados. Cria, então, essa forma de... E os bêbados não entram no reino dos céus, tal como os outros também. Então, o vinho pode levar as pessoas para o inferno, ou a bebida forte pode levar as pessoas para o inferno, porque ela domina. E pode tentar-se fazer forte, mas lute com ela, enfrente-a, meta-a para dentro e vai ver como é que vai acabar. Vai ela dominar a sua vida. E depois você a dizer coisas que não quer dizer, e a gente acaba dizendo assim, nem é ele, é o vinho que está a falar. Não é? Mas se eu quero ter uma boa inspiração como crente, então vou-me encher do Espírito Santo. Depois dizer assim, não é ele, é o Espírito de Deus que está a falar. Amém? E isso vai ser bom. Se bebe vinho, a pessoa depois diz assim, não é ele que eu conheço, é o vinho que está a falar. Isso, mas se a pessoa é crente, então, e a pessoa fica inspirada a falar de Deus, diz assim, aquilo não é ele, agora está cheio daquela coisa dos crentes, de Jesus Cristo, só fala daquilo, inspirado naquilo, encha-se da presença de Deus. Amém? Do vinho novo que Jesus oferece para nós bebermos. É bem melhor. Maldizentes. Os maldizentes. Na nossa sociedade, as pessoas não dizem mal umas das outras. Não dizem mal umas das outras. É a prática comum, não é? A gente vai para a televisão, vê um debate, um está a falar do outro está a falar do outro, o outro está a dizer mal, o outro está a dizer mal do outro, e muitas coisas, e não é preciso ir para a televisão, isso é só ficar ouvindo a conversa das pessoas, que é normal falar mal. Mal dizer este, aquele, aquele outro, e falar dos nomes deste e daquele e do outro, e falar mal das pessoas, é uma prática comum, corriqueira na nossa sociedade. Mas os maldizentes também não entram no reino de Deus. E aí vou dizer uma coisa aqui entre nós, que às vezes no nosso meio parece que é a prática mais difícil de erradicar no nosso meio. Porque é tão fácil falar. E depois é assim, eu sou tão inteligente que eu acho no direito até de julgar tudo e mais alguma coisa e falar de tudo e mais alguma coisa. Não importa se as pessoas estão presentes ou não estão presentes, mas já acho que eu tenho o direito de falar delas. E às vezes falar mal delas também. E depois, é claro, quando isso acontece comigo, alguém falar de mim nas minhas costas, eu vou dizer, como ele foi desonesto e de alguma forma cobarde, porque não teve coragem de falar na minha frente, fala nas minhas costas. Parece que é uma grande coisa, porque é muito sábio, que é muito corajoso. Corajoso sim se falasse na cara das pessoas e dissesse o que ele pensa e o que ele diz nas costas, dizer na frente da pessoa. Isso sim, isso era corajoso. E talvez fosse mais honesto também, se é que acha que tem razão para o dizer. Mas aí prepare-se para as consequências. Aí precisa ter coragem para dizer. Verdade, que eu estou a dizer. Aí precisa ter coragem, porque aí pode sofrer as consequências na hora. E aí precisa ter coragem. Nas costas não precisa ter coragem nenhuma. Qualquer cobarde pode fazer isso. E os cobardes não entram no reino de Deus também. É verdade. Está escrito no livro do Apocalipse que os medrosos, os cobardes, não entram no reino de Deus. E por isso nós não podemos nem devemos fazer isso, para que não sejamos desonestos e injustos com as pessoas e também para que não sejamos um género de pessoa que tem coragem quando não está na frente do touro, mas está na frente do touro, não vai lá para lá, corre por 7 pés, não é? Então, vamos ser mais corajosos, ao menos para não falar mal das outras pessoas. Amém? Vamos ser mais corajosos. Não vamos ganhar nada com isso. O povo de Israel perdeu muito com isso, de falar mal, de criticar, de ser desonesto dessa maneira. E nós, como crentes, veja bem, que até a salvação pode perder por causa disso. Se viver nessa prática, se viver nesse vício, se viver nessa coisa carnal de andar a falar mal das outras pessoas,
então pode ser. Nem é corajoso, ainda por cima vai ficar perdido. Porque pensar que é muito inteligente e que sabe e que vê e que pode ser juiz da vida de todo o mundo. Mas o mundo não gira à volta da sua cabeça. Você é apenas um pequenino mundo. Os outros também estão a ver a sua vida e estão a ver tudo. E nós temos que ter cuidado quando falamos dos outros. E agora lembre-se de uma coisa. Pense assim. Se eu estiver ao pé de uma pessoa sensata e com um grau de sabedoria mais ou menos elevado, e eu estou com ele e eu começo a falar mal de A, B e C. Essa pessoa é uma pessoa sensata e sábia. E ela, por prudência, se ela é sábia e sensata, ela vai pensar consigo assim. Este indivíduo está a falar mal de A, B e C. E está a falar aqui para mim. Se eu não lhe cair no goto, entre aspas, se eu não lhe cair bem lá, como ele lhe apetece, o que ele vai fazer quando sair do pé de mim é falar mal de mim aos outros. O que é que acham? Foi um raciocínio correto? Foi. Ele está sendo o espelho quando ele está a falar de outros ou quando eu estou a falar, o exemplo foi eu, quando eu estou a falar mal para uma pessoa, eu estou sendo um espelho daquilo que eu vou fazer depois dele para outra pessoa. Tenha cuidado com alguém que fala mal das outras pessoas ao pé de si, porque ele depois vai falar mal de si, mal, ao pé dos outros também. Então, o melhor talvez seja, olha, é melhor a gente não falar mais nesse assunto. E se for crente, vamos orar para que Deus abençoe essas pessoas, Deus toque a vida, se a vida deles não anda bem, possa mudar. Amém? Mas não esqueça que os maldizentes não entram no reino de Deus também. Nem os roubadores. E aqui roubadores, penso que entra naquela classe, porque já fala de ladrões lá atrás, tem que ter um outro sentido, não podia estar a falar da mesma coisa. E eu penso que está falando, porque isso fala noutro lugar de tráfico humano. Tráfico humano, que roubam pessoas para traficá-las. Ou enganam pessoas para traficá-las. Então, roubadores são aquelas pessoas que são capazes de roubar pessoas. E vocês sabem que há rapto de crianças, de adolescentes, enfim, e até de pessoas talvez mais adultas, para depois serem traficadas e usadas noutros lugares onde não são conhecidas, e aí são escravas de pessoas que se utilizam delas para explorá-las. São pecadores também. Os tais também não herdam o reino de Deus. Então, Deus é justo. E é o que alguns têm sido. É o que alguns têm sido. E faço questão de tomarmos nota de alguns. Nem todos na igreja tinham sido isso. Mas alguns, pela graça de Deus, foram, mas já não eram. E aí é que está o ter sido, o meu passado, foi aqui falado, o que nós éramos. Jesus carregou na cruz com a vida do passado. Glória a Deus. Com as nossas vidas deregradas, com as nossas vidas corruptas, com as nossas vidas imorais, com as nossas vidas injustas. Jesus pagou o preço lá na cruz. Não é isso que vai evitar de eu ser salvo. Mas no dia que eu me converter, eu tenho algo que vai lavar a minha vida. Vai lavar a minha vida. No texto que o pastor Costa leu, está dizendo, vós que antes estavas longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Agora aqui diz, fostes lavados. E eu pergunto, quando os irmãos vieram para a igreja e a vossa vida mudou, o pastor meteu-os debaixo de um chuveiro com uma escova e sabonete e shampoo e lavou-vos todos e tal, e depois disse, pronto, agora está limpinho. Está limpinho. Ele podia fazer isso. Poderia fazer isso, se permitisse, não é? Poderia fazer isso, mas a sua vida continuaria suja tal e qual. Limpa por fora, mas suja por dentro. Porque o que está falando aqui, fostes lavados, não é uma lavagem externa. É uma lavagem interna. É uma lavagem da consciência,
da memória das coisas que praticadas no passado, é uma lavagem de coisas acumuladas na nossa vida que fazem uma... É muito forte o que eu vou dizer. Fazem uma vida suja. Não disse o que eu queria dizer, podia ser muito forte. Mas como é que você percebe que uma vida está suja? Percebe muito em especial pelas palavras. O falar de uma pessoa é sintomático do que está dentro do coração. Os irmãos ainda estão cá, eu vou terminar já. É sintomático do que está no coração. Você está ao pé de certas pessoas e assim que elas abrem a boca, você percebe logo o estado em que elas estão. O que está dentro delas. A sujidade. As palavras vêm a ser cheias. O vocabulário delas vem cheio de sujidade. De palavras de sujidade. E elas transmitem o que têm lá dentro. E o que têm lá dentro não é coisa agradável. Não é coisa agradável. Então, qual é o lado em que nós precisamos ser lavados? É o lado interno da nossa vida. Mas qual é o shampoo? Qual é o sabonete? Qual é o antídoto contra a sujidade interna da nossa vida? O que é que pode lavar pecados? Sujidade moral. Sujidade moral, corrupção, injustiças. Pode lavar essas coisas e limpar o nosso interior dessas coisas. Dou graças a Deus, porque Jesus Cristo derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Amém? Derramou o seu sangue, e o sangue de Jesus tem poder para limpar. É o único antídoto que Deus tem no mundo à nossa disposição para lavar pecados. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Todo o nosso passado pode ficar limpo no momento de arrependimento e de fé em Jesus Cristo e na obra que Ele fez por nós. Glória seja dada ao nome do Senhor. E esse momento é o momento do arrependimento, é o momento da fé em Jesus, é o momento da nossa aceitação. Nesse momento, nossos pecados são limpos. Porquê? Porque quebrantamos o nosso coração. Nós sentimos os nossos pecados, nós compreendemos quão mal nós andamos e nós estamos agora dispostos a confessar os nossos pecados e a dizer: Jesus, limpa a minha vida. E Ele com o seu sangue, porque o sangue é a vida dEle, e a vida dEle é limpa. E quando a vida dEle entra em nós, limpa a nossa vida. Amém. Glória a Deus. Nossa vida suja é trocada por uma vida limpa. E toda a nossa sujidade vai embora da nossa vida. E nós começamos a viver uma nova vida. Com lutas, é verdade, mas uma nova vida. E isso é muito importante. Isso é essencial para nós sermos salvos. Isso é essencial para nós podermos ter Deus na nossa vida. Isso é essencial para nós irmos morar no céu. Porque na presença de Deus não entra nada que contamine. Uma pessoa contaminada não pode entrar no céu com estas coisas. E por isso o sangue de Jesus é o único antídoto que pode limpar todos os nossos pecados e nos dar acesso não só a Deus, mas Deus a nós, a sua presença na nossa vida. E para nós podermos habitar com Ele. Nós queremos ir para o céu. Quem está aqui quer ir para o céu? Sem o sangue de Jesus, ninguém entra no céu. Mas pelo sangue de Cristo, todos nós entraremos no céu. Amém? Temos a porta de entrada, temos o bilhete de entrada, temos possibilidade de entrada, temos a entrada franqueada pelo sangue de Jesus e pela nossa fé em Cristo. Glória seja dada ao nome do Senhor. Foste lavados, foste santificados. E agora, vamos lá. Quem é que sabe o que é ser santificado? O que é que significa esta palavra? Santificado. Separado. Vamos lá dizer todos em voz alta. Separado. Separado significa que a pessoa separou-se do pecado em que vivia. Amém? Da vida mundana, a vida pecaminosa que levava. A pessoa separada significou separada para Deus, para viver uma nova vida com Deus. Isso significa santificação na nossa vida. É uma coisa que acontece repentina. Quando nós nos arrependemos, nós determinamos ficar
e seguir com Jesus. Mas depois tem que ser uma coisa contínua e progressiva. Tem que ser desenvolvida na nossa vida. Nós não podemos afrouxar no objetivo de santificar a nossa vida e nos separarmos para Deus. Amém? Nos separarmos para Deus. A nossa vida, afinal de contas, a quem pertence? Quem é o Senhor da nossa vida? É Deus. Se é Deus, Ele exige que nós nos separemos para Ele. Vivamos para Ele. Colocamos a Ele em primeiro lugar e procuremos observar a Sua palavra e seguir com Jesus a cada dia. Amém? O mundo, Paulo dizia, estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. Amém? Para viver uma nova vida com Cristo. O mundo não significa trabalhar, não significa ir ao supermercado. Isso não tem nada de pecaminoso. Não tem nada de pecaminoso. Não significa visitar a família, não significa trabalhar com outras pessoas nos locais de trabalho. Não significa nada disso. Santificar-se não é nada disso. Nós tínhamos que sair do mundo e ir para a Lua ou para Marte. Porque senão aqui no mundo temos que andar com pessoas que não têm ainda o conhecimento de Deus. Mas, como vemos, significa viver separado do pecado que a sociedade vive e viver uma nova vida com Cristo, separado para Deus. Glória a Deus. E depois diz, justificados, que não há mais condenação. Nós não temos mais condenação. Quando nós temos a nossa vida ligada e pela fé em Cristo vivemos com Ele e andamos com Ele, somos justificados. Justificado significa que nós recebemos a justificação de Deus e nós somos aceitos por Deus e a condenação que estava sobre nós foi retirada. E agora não há mais condenação para nós. Graças a Deus. Foi tudo feito no nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso, ame este nome de todo o coração. O nome de Jesus Cristo, que tem poder para trazer todas estas coisas, estas mudanças à nossa vida e nos dar acesso a Deus. O nome de Jesus e o poder do Espírito Santo que foi enviado, que atua em nós e nos capacita para ser novas criaturas, ter nova vida e viver uma vida diferente a partir do momento em que encontramos o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos ficar em pé e vamos terminar. Eu queria que orássemos para que Deus nos ajude. O tempo em que vivemos é muito absorvente. É muito absorvente nas coisas do mundo ao nosso redor. O mundo ao nosso redor é muito apelativo, muito sugestivo. Outrora havia este lado sugestivo, por isso vemos que está ali a sociedade como vivia, corrompida também. Mas a pessoa podia ter ainda alguma área reservada, algum espaço reservado. Hoje em dia está em todo lugar, entrando por todo lugar, tendo acesso a todo lugar. Quase não há um lugar reservado onde o pecado e o mundanismo entre. Então, hoje está muito mais agressivo esta área. E hoje tem uma outra vertente, que há uma grande indiferença se somos cristãos, se não somos cristãos, se somos isto ou que somos aquilo. Ninguém se interessa para esse. Que ninguém se interessa por isso. Ninguém põe questão a isso, ninguém, pelo menos aqui no mundo ocidental, porque vá para a Arábia, vá para países árabes, vá para países lá do Extremo Oriente, vá para alguns países da África do Norte e Central e vai ver como ser crente tem um preço a pagar muito elevado e há uma ação tão agressiva quanto os crentes, em relação aos crentes. Mas espero que isto não vai continuar sempre assim. Não vai continuar sempre assim. O Ocidente, com toda a sua democracia, vai criando uma mão de ferro com uma luva suave, que vai cada vez apanhando mais e vai chegar ao momento, se você não entrar no que eles quiserem, eles vão persegui-lo, vão maltratá-lo, você vai ser rejeitado, você vai sofrer as consequências. Sim,
É a mão de ferro com luva de veludo, que vai apertando, vai apertando, vai apertando, e depois chega o tempo que vai sentir a mão dura a apertar mesmo a nossa vida. E ela está aí a apertar, a apertar, a apertar cada vez mais. Sentem isso? Quem é que concorda comigo que sente isso? Sim. E vai apertar mais. Vai apertar mais. E aqueles que forem crentes de verdade, convertidos, separados, têm uma experiência com Cristo, vão se manter. Os outros vão pelo apelo do mundo. E por isso vamos orar para que o mundo não nos seduza, porque ele seduz mesmo. E para que neste momento que parece de apatia e de que pronto, vai tudo bem, podemos andar e não há perseguição e não há essas coisas assim, nós nos deixamos levar e parece que o mundo até é muito bonito. Quando ele mostrar a mão de ferro sobre nós, vai ver que ele não é nada bonito, nem é nada, nem é assim tão agradável. Ele vai ser mesmo desagradável conosco. Vai ser mesmo desagradável, como está sendo em certos lugares. Está sendo mesmo desagradável. Então, vamos orar para que Deus nos ajude a nós termos vidas com convicção, com conversões verdadeiras, gente de fé e gente que tem compromisso com Deus. Amém? Para que o Senhor possa nos ajudar a ser fiéis e nós possamos vencer nesta luta de sedução e de absorção que o mundo tem hoje em relação à sociedade, em relação a nós e a toda a sociedade. E para que nós possamos vencer com Cristo. Levante sua mão para o céu e oremos. Querido Pai, nós estamos na Tua presença, nós agradecemos a Tua palavra, nós agradecemos as admoestações que ela nos fazem, as declarações que ela tem para nós. Muito obrigado, Senhor. Nós sabemos, ó Senhor, o que nós fomos, como nós andamos, ó Senhor, mas não devemos esquecer isso mais e devemos vigiar e orar e devemos persistir e devemos caminhar com a Tua graça sobre a nossa vida, Senhor, e com um propósito de Te agradar, de fazer a Tua vontade, com um compromisso no nosso coração. Graças Te damos por cada irmão e irmã que está aqui, Senhor. Tu amas as nossas vidas, mas também és um Deus justo. Se nós não tivermos zelo, se nós não tivermos diligência na nossa vida para Te buscar, para Te agradar, nós vamos ficar envolvidos e apanhados e amarrados e acabaremos escravizados pelo mundo. Mas o Senhor quer dar vitória ao seu povo, porque o Senhor nos ama e a Tua palavra diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós teremos a vitória. Senhor Deus, em nome de Jesus, abençoa a Tua igreja. Desperta, Senhor, como diz a Tua palavra, desperta tu que dormes e levanta-te entre os mortos e Cristo brilhará sobre a tua vida. Oh, Senhor, brilha sobre nós. Oh, Senhor, queremos nos levantar, queremos estar em pé, queremos estar acordados, Senhor, queremos vigiar a nossa vida, queremos orar, Senhor, e consagrar a nossa vida, viver separados para Ti, Senhor, glorificando o Teu nome, ó Deus. Guarda os nossos olhos, guarda a nossa mente, Senhor, os olhos espirituais, para que não fiquem presos com as imagens, ó Senhor, sugestivas do mundo, ó Senhor, e elas não tenham influência na nossa mente, mas a nossa mente esteja livre para termos as imagens do céu, para termos a palavra de Cristo, para termos as visões de Deus, visões da sua vontade, do seu querer, do Espírito Santo em nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos, Senhor, guarda a Tua igreja, aqueles que faltam aqui, Senhor, sê com eles também, Senhor, ajuda a cada um, ó Pai. Oh Deus, desperta o Teu povo, desperta a Tua igreja, salva pessoas, transforma vidas, Senhor, neste tempo, nestes últimos dias, Senhor, que antecedem a vinda do Senhor Jesus Cristo. Deus, glorifica o Teu nome em nossas vidas, Pai, e usa-nos para a Tua glória, a manifestação dos Teus dons, do poder de Cristo, da autoridade do nome de Jesus seja manifesta nestes dias, Senhor.
para a edificação da tua igreja, para o livramento de pessoas que vivem amarradas e presas. A tua palavra seja como uma espada que penetra na mente e no coração, iluminando, Senhor, e cortando as amarras do inimigo e dando liberdade para te servir. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos, Senhor, aqueles que têm te recebido ultimamente, Senhor, ó Deus, firma nos teus caminhos, e dá vitória, Senhor, e dá-lhes convicções, e dá-lhes vontade de lutar para alcançarem uma liberdade duradoura e permanente para sempre. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos, Pai. Ó Deus, muito obrigado por tudo, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.